olhando agora assim a obra já feita, lançada, foi 50% mesmo, sabe? Eu sinto isso. 50% de cada um, de doação de cada um, de tempo, de ideia, de para que então por isso que aquela capa mesmo que a gente resolveu colocar o perfil de cada um é justamente simbolizando isso. Metade minha, metade dele. Tá aí, a obra tá feita, tá ligado? Verdade, essa coisa da capa ficou bem legal também, Foi assim. pensado nisso, Que né? foi uma coisa que a gente pensou nisso, né? O lado Ralph, o lado Rato, né? Cada um sendo uma metade, formando um só, né? Isso. E muito bem traduzido pelo IF, né? Pelo Felipe Rezende. Vamos citar Que também. foi é um grafiteiro aqui de Taubaté que captou muito rápido o lance das cores, sabe? Que lá no começo eu já tinha imaginado uma coisa desse jeito que foi, com cores mais vivas mesmo, trazendo essa coisa do abstrato, mas depois no decorrer da coisa a gente pensou em usar uma foto preto e branco e acabou voltando nisso, né? Então acho que a capa também foi uma parte muito sintonizada mesmo com a obra ali. E outra coisa assim que tá bem presente no disco, né, também, é esse espírito mesmo do Vale, né? Esse sentimento assim de ter muito orgulho de ser do Vale do Paraíba e de perceber que realmente o Vale do Paraíba tem uma identidade própria dentro do rap, sabe? Com toda a riqueza que envolve o Vale, né? E com todas as referências dos caras da antiga, que eu acredito que a gente teve uma escola muito boa mesmo no Vale do Paraíba no que se diz respeito ao hip hop, sabe? B-boys, grafiteiros, caras que foram lá, buscaram informação e trouxeram pra gente. Porque eu vim de um tempo que não chegava informação e eu não sou antigo, tá ligado? Eu não sou antigo, eu sou nova escola. Quando eu cheguei no rap, os caras me chamavam de nova escola, sabe? Eu sou geração freestyle já, sabe? E mesmo assim eu vivi a falta de informação, sabe? Buscar base no vinil. Tinha uma loja na rua aqui do lado da casa da Rua do Rato até, que era lá no Marcelo Paixão. A gente buscava ali e pra saber as novidades do rap, na época a internet não era muito fraco, então era revista de rap que chegava, mas fora isso, né, tinha a galera do hip hop, sabe? Que fazia o leve trás, né? Que fazia o leve trás. Aqui, por exemplo, aqui Taubaté, o Pelé, tá ligado? Os caras mais antigos que andavam com os cidadãos, tá ligado? Então os caras traziam essa informação pra gente. E isso eu tô falando de Taubaté, né? Mas em São José tem os pilares, tipo o próprio grafiteiro Vespa, que na época era b-boy do Aliados Force Crew. Então quando você chegava, conhecia a galera, os caras faziam questão de ensinar direitinho o ABC, sabe? E eu acho que isso foi importante para essa geração que fez o Vale ultrapassar os limites do Vale, que fez o Vale ficar conhecido no Brasil inteiro, que foi a geração atual, a geração após a nossa, porque isso foi um boom mesmo ali que você vê que com o Neto, com a rapaziada da Matreiro, com a Tássia, com o Tubaína, e esses caras, eles tiveram esse alicerce, tá? Então é muito louco mesmo você poder representar o Vale e ver que é natural, cara, porque a gente não tá forçando. A gente não tá pagando de, vamos falar de tema só relevante, e vamos falar que é para as pessoas ter amor, e vamos falar que o hip hop tem que ser verdadeiro, porque isso aí dá ibope, porque a gente é do Vale. Não é isso, tá dentro da gente, né, cara? Então é muito legal você poder expressar o que tá dentro de você, sabendo que isso vai ter uma atenção, sabe? Não quer dizer que eu quero o que eu vou dizer, eu quero que todo mundo concorde. Mas é muito legal você saber que o que você vai dizer vai ter um ouvido atento, porque o cara vai falar, opa, é os meninos lá do Vale, vamos escutar eles porque alguma coisa boa tá vindo dali, né? É um cartãozão de visita hoje, né, no rap.
E é legal mesmo, que eu me sinto muito, muito orgulhoso, essa que é a verdade, de ser daqui. E é legal quando o Ralph vai falando, você vai resgatando as memórias, né, os primeiros contatos com a rima, quem foram os meus professores, né, mano? E é legal sempre também dar um salve no Sam, no Carlos Alessandro, que era o integrante dos Cidadãos Brasileiros, e foi a primeira pessoa que eu vi escrevendo, que eu vi cantando, que eu vi numa postura de palco, como ele tem uma presença muito forte, uma voz muito forte, então era onde eu, vendo, né, um dia, o que eu sou hoje foi um dia que eu olhei lá, o que eu aprendi lá atrás, né, como é que eu vi fazendo. E isso é legal mesmo, essa naturalidade que a gente coloca nas linhas. E o Vale do Paraíba é uma região, né, mano, tão pequenininha assim no mapa do Brasil, e saber que a gente tá cada vez mais sendo referência no território nacional, isso aí é motivo de muito orgulho. E olha que louco, que você falando do Sam, eu lembrei de uma fita. O Sam foi um cara que foi na minha casa pedir pra minha mãe pra eu ir com eles pra São Paulo. E daí lá em São Paulo a gente foi do lado do Heliópolis, do lado da favela lá, fomos lá no bairro do São João Clímaco, no bairro do Rapping Hood ali, a Vila Arapuá ali. E eu fui e assisti o Rapping Hood e o Sabotage, tá ligado? Vai. Olha o que o cara fez por mim, tá ligado? Te pegou, foi lá na minha casa, me levou na van com eles pra assistir o Sabotage, tá ligado? Só. Mano, e eu vi ao vivo e depois vi ele ali na van, tivemos a oportunidade de ver o Rapping Hood chegar de bike, encostar a bike, subir pra cantar, tá ligado? E daí depois, mano, muitos anos depois, eu fui lá no posto, na beira da Dutra, pra falar com o pai do Netão, pra falar, ó, pode deixar o Neto ir com a gente lá no rolê do rap. E levei o Neto, não foi pra ver o Sabotagem, mas foi pra ver o Safari. Tenho certeza que foi importante pro Neto, tá ligado? Então você vê que como o hip hop é isso mesmo, o hip hop é aprender e ensinar, cara. E é isso, né? A gente é hoje nada mais do que uma série de tijolinhos, né, mano? Foi vários tijolinhos que foram edificando a gente da forma que a gente sabe fazer aqui no Vale. Hoje em dia os caras falam Vale, pá, tem uma referência, um respeito. Mas nesse dia mesmo que nós fomos, eu lembro a mulher lá da produção do evento lá, meio que fala, não, porque a galera do interior não tem muita informação, demora pra chegar, meio que tirando, tá ligado? Era meio tirado, assim, na cena. E hoje em dia não, cara, hoje em dia o Vale é respeitado, tá ligado? Louco. Vale é o CEP.